boa tarde, boa noite. Aqui é a Giovana do canal Traduzindo Crochê e hoje, para o meu especial de 1000 inscritos, eu vou trazer para vocês esse coelhinho de chaveiro e mais ali algumas peças de chaveiro, são vários bichinhos. E esse é o primeiro que eu vou trazer para vocês. Todos eles eu fiz em lamolê e agulha 3,5 milímetros, então esse aqui não vai ser diferente. Vamos precisar de uma cor da sua preferência. Eu vou usar o bege e o roxo para fazer esse lacinho. Só que o lacinho também não é o lacinho é opcional, ele não é obrigatório. É isso aí. Então, vamos para nossa aula. Estou aqui com a minha lã molê bege, a minha agulha 3,5 milímetros. Nós vamos começar a fazer o nosso coelhinho pelos pés. Nós vamos fazer as duas perninhas do coelhinho e depois juntar e continuar fazendo o corpo. Então, eu vou ensinar vocês como fazer primeiro o pezinho. Eu já fiz um deles, já tenho um preparado, porque nós vamos fazer um, cortar o fio, e depois fazer o outro e juntar na primeira perna. Para começar a perna, temos dois modos que podemos fazer. Podemos fazer um círculo mágico com 6 pontos baixos, que é o básico, ou, se você preferir não fazer nenhum arremate dentro, pode fazer como eu vou fazer agora. Uma laçada inicial, duas correntinhas, e agora voltando aqui, ó. Dentro da segunda correntinha a partir da agulha, ou a primeira que a gente fez, vamos fazer 6 pontos baixos. Ó, só voltei aqui dentro, fiz 2 já, vou fazer até ter 6 pontos baixos, e isso substitui um círculo mágico com 6 pontos baixos. Sim, a gente não precisa fazer nenhum arremate, nenhuma costura atrás. Como se você segue meu canal há algum tempo, vai perceber que eu geralmente faço isso. Faço uma costura, um arremate atrás quando faço um círculo mágico. E desse jeito a gente não precisa fazer nenhum arremate. Fiz 1, 2, 3, 4, 5, falta um aqui. 6 pontos baixos. Fiz meus 6 pontos baixos dentro da correntinha. Substituí o círculo mágico com 6 pontos baixos e agora vamos para a segunda volta. Na segunda volta, vamos fazer o basiquinho, que é um aumento para cada ponto de base. Então, no primeiro ponto, eu vou passar a minha agulha e fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto, formando um aumento. Fiz 2 pontos baixos no mesmo ponto, fiz o aumento, passo a agulha pelo primeiro ponto e marco. Eu tô aqui com uma fitinha de outra cor. Vou passar por este ponto e vai ficar marcadinho onde eu comecei a minha volta. Se você achar que ficou um buraquinho aqui no meio também, é só puxar essa linha aqui atrás, que vai fechar o buraco. Eu puxei pro lado errado. Dá uma puxadinha aqui e esse buraquinho vai fechar. Fiz o meu primeiro aumento, vou continuar fazendo um aumento para cada ponto de base até o final da volta. Então, no próximo ponto, novamente, 2 pontos baixos no mesmo ponto. Fiz mais 2, agora continuamos até o final. Fiz a minha segunda volta com aumento para cada ponto de base e vamos para a terceira volta. Eu vou tirar minha fitinha aqui que vai ficar mais fácil para vocês verem. Na terceira volta, nós vamos fazer um ponto baixo para cada ponto de base, mas pegando apenas pelas argolas traseiras. Então, vou passar a minha agulha aqui, ó, na argola de trás apenas e fazer um ponto baixo. Pode parecer que vai ficar aqui um vão, mas depois que terminarmos de fazer, ele vai desaparecer. Então, vou no segundo ponto. Lembrando sempre, ó, nosso ponto, quando pegamos, tem 2 argolinhas aqui em cima, formam um Vzinho. Temos a argolinha da frente e temos a argolinha de trás. Nós vamos passar a agulha apenas pela argola de trás e fazer um ponto para cada ponto de base. Desculpa a câmera estar tremendo, que eu estou tendo um probleminha aqui com o stand dele. Então, fiz 2 pontos aqui pegando a argola de trás. Vou fazer todos os meus 12 pontos baixos pegando pela argola de trás. Fiz aqui os meus 12 pontos baixos pegando apenas a argola de trás. Terminei a terceira volta. Nós vamos fazer agora a quarta e quinta volta com um ponto baixo para cada ponto de base.
sem pegar em argola de trás ou da frente, pegando normalmente. Então, vou passar minha agulha aqui no primeiro ponto, normalmente, fazer um ponto baixo, vou marcar esse ponto para saber exatamente aonde eu iniciei, e vou continuar fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, por essa volta e a próxima. Então, a quarta e quinta volta, apenas duas voltas fechadas em pontos baixos. Terminada a quarta e quinta volta da perninha do nosso coelho, eu já vou pegar aqui a minha outra perninha também, porque nós vamos fazer a sexta volta juntando ambas. Nós vamos começar fazendo 3 pontos baixos em um aumento ainda nessa mesma perna que estamos trabalhando. Então, nessa mesma perna, vamos fazer aqui um ponto baixo no primeiro ponto e marcar esse ponto. Um ponto baixo no segundo. Um ponto baixo no terceiro. E agora, no quarto ponto, fazemos 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, formando um aumento. Então, 2 pontos baixos aqui no mesmo ponto. E novamente, vamos fazer até o final dessa perna, sempre 3 pontos baixos e um aumento. Fiz aqui as 3 repetições na primeira perna, terminamos no aumento. E agora vamos pegar a segunda perna. Vamos em qualquer ponto da segunda perna, qualquer ponto. Já colocamos a agulha no ponto, já fazemos um ponto baixo. Vamos em qualquer ponto e continuamos fazendo a repetição. Então, eu vou nesse ponto aqui, fiz um ponto baixo. Tente fazer ele mais apertadinho, porque vai ficar um buraquinho aqui depois, mas nós vamos fechar ele na costura. Então, fiz o primeiro ponto, vamos fazer mais 2 pontos baixos individuais, formando 3. Fiz os 3, faço o aumento no quarto ponto. E agora vamos repetir isso até o final dessa perna também, sempre 3 pontos baixos e o aumento. Bom, podem notar aqui que no último ponto ficou o aumento. O último ponto da segunda perna ficou o aumento. E nós fizemos ali nossas 6 repetições de 3 pontos baixos e um aumento. Agora, nós vamos para a sétima volta. Na sétima volta, vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento, repetindo 6 vezes. Então, vamos aqui na primeira perna. Eu vou fazer meu marcador aqui com a fitinha. Podem ver certinho que aqui, no último ponto, está o aumento. E esse aqui é o primeiro ponto da carreira. Então, o primeiro ponto dessa perna. Então, o primeiro ponto da volta é bem aqui, onde nós começamos a primeira perna. Eu vou nesse ponto, certinho, no primeiro ponto da volta. Vou fazer um ponto baixo. Bem apertadinho esse ponto baixo. Desculpa a visualização. Desculpa se estiver difícil para entender aqui, para ver certinho. Mas nós fizemos o primeiro ponto no primeiro ponto da volta, da primeira perna. Então, ficou todo certinho. Todos os pontos das duas pernas estão sendo utilizados já. Agora, vamos fazer 4 pontos baixos e aumento. Esse aqui é o primeiro. Vou fazer mais 3, totalizando 4. E no quinto ponto faço um aumento. Fiz os meus 4, 1, 2, 3, 4. No quinto ponto, 2 pontos baixos no mesmo ponto, formando um aumento. E novamente, 4 pontos baixos individuais. E aqui no quinto ponto, fazemos 2 pontos baixos no mesmo ponto, formando um aumento. Vamos continuar repetindo isso mais uma vez nessa perna. Depois vamos direto para a segunda perna aqui, na junção, no primeiro ponto. E vamos continuar fazendo 4 pontos e um aumento, até o final da volta. Bom, eu terminei aqui a minha sétima volta com 4 pontos baixos e um aumento. Deixa eu só mostrar para vocês aqui atrás, ó. Onde eu fiz o último aumento no último ponto da primeira perna. E eu já comecei aqui a fazer os 4 pontos baixos e o aumento bem aqui no primeiro ponto da segunda perna, onde nós fizemos ali na volta anterior. Então, terminei aqui. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer da oitava à 14ª volta, um ponto baixo para cada ponto de base. Apenas voltas fechadas em pontos baixos. Então, será a oitava, nona, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª e 14ª. São 7 voltas fechadas em pontos baixos.
apenas um ponto baixo para cada ponto de base. Vou pegar aqui o meu marcador, ele tá meio torto, mas não tem problema. Vou marcar o meu primeiro ponto da 8ª volta. Fiz o primeiro ponto, bem no comecinho, e vou continuar fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, até eu chegar ali na 14ª volta. Não esqueçam de marcar sempre o primeiro ponto da volta para não se perderem. Então, eu vou fazer aqui as minhas voltas fora de câmera, e assim que eu terminar, eu volto com vocês. Já fiz aqui da minha 8ª à 14ª volta com um ponto baixo para cada ponto de base. E agora vamos para a 15ª volta. Na 15ª volta, vamos fazer uma diminuição e 4 pontos baixos, repetindo 6 vezes. Então, vamos começar aqui já usando os primeiros 2 pontos para fazer uma diminuição. Então, a diminuição é simples. Passamos a agulha aqui pelo primeiro ponto, puxamos uma laçada. Passamos a agulha pelo segundo ponto, puxamos uma laçada. Pegamos uma laçada com a agulha e passamos pelas 3 argolinhas que temos. E assim fizemos uma diminuição. Agora vamos no terceiro ponto e a partir dele vamos começar a fazer 4 pontos baixos individuais. Bom, fiz o primeiro, faço mais 3, totalizando 4. Fiz os 4 pontos, 1, 2, 3, 4, agora fazemos outra diminuição. Então, passo a agulha pelo primeiro ponto, puxo uma laçada, passo pelo segundo ponto, puxo uma laçada, pego uma laçada com a agulha e passo pelas 3 argolas fazendo uma diminuição. E agora, novamente, vamos fazer mais 4 pontos baixos individuais. Fiz os 4 pontos baixos, agora vamos continuar repetindo. Uma diminuição e 4 pontos baixos, uma diminuição e 4 pontos baixos até o final da volta. Terminei minha 15ª volta com uma diminuição e 4 pontos baixos, repetindo 6 vezes. Vamos para a 16ª volta. Na 16ª volta, vamos fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Então, vai ser uma volta fechada em pontos baixos. Vou fazer aqui meu primeiro ponto e passar o marcador. Fiz o primeiro ponto, já marquei. Vou continuar fazendo um ponto baixo para cada ponto até o final da volta. Terminada a 16ª volta com um ponto baixo para cada ponto de base, vamos para a 17ª volta. Na 17ª volta, vamos fazer 3 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base, e uma diminuição usando os 2 próximos pontos. Então, no primeiro pontinho aqui, um pontinho baixo. Mais um ponto no ponto seguinte, outro no ponto à frente, e ficamos com 3 pontos baixos individuais. E eu já marquei aqui o meu primeiro ponto. Agora fazemos uma diminuição normal, aquela que eu já ensinei para vocês. Fiz a diminuição, novamente, 3 pontos baixos individuais. Fez os 3 pontos, outra diminuição. E vamos continuar repetindo isso até o final da volta, sempre fazendo 3 pontos baixos e uma diminuição. Finalizada a 17ª volta com 3 pontos baixos e uma diminuição, vamos para a 18ª. A 18ª volta é simples, faremos apenas um ponto baixo para cada ponto de base. Então, vou fazer meu primeiro ponto, vou marcar ele. Marquei o primeiro ponto, continuo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base até o final da 18ª volta. Bom, terminada a 18ª volta com um ponto baixo para cada ponto de base, eu vou dar uma dicasinha para vocês e vou até fazer com vocês. Eu gosto de prender o fio que eu vou usar para o bordado do rosto aqui dentro antes de eu fechar o corpo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou puxar aqui meu fio, vou tirar meu marcador e eu vou pegar os fios que eu vou usar para fazer o bordado do rosto. No meu caso, eu vou usar uma linha Anne. Você pode usar o fio que você preferir. Eu vou usar uma preta e uma rosa para fazer como no original. Eu passo ela pela agulha de tapeceiro. Eu vou puxar aqui atrás.
Esta parte aqui é a parte de trás do corpo pra mim. Então, aqui é a parte da frente. Eu vou puxar aqui, abrir aqui assim. E aqui dentro, em algum desses pontinhos, eu vou passar por uma dessas argolinhas. A agulha, sem pegar... A agulha não vai aparecer aqui na frente, ó. Não, ela não aparece aqui na frente. Vou pegar apenas aqui, atrás. Vou passar a linha até quase chegar no finalzinho dela. Quando chegou aqui quase no finalzinho, eu dou 2 ou 3 nozinhos para ficar bem apertadinho. Um nozinho normal. Dei meus nozinhos. Agora eu vou passar a minha linha para frente por qualquer um dos buraquinhos. Pode ser esse buraquinho aqui, ó. Vou passar ela aqui na frente e ela vai ficar reservadinha aqui na frente. Toma cuidado para não fazer isso aqui que eu acabei de fazer, ó, que é enroscar no fio do amigurumi. Deixei reservado o fio preto. Agora eu vou reservar o meu fio rosa. Eu já coloquei meus 2 fios pra frente. Estão reservadinhos. Agora, os olhos de segurança, eles vão entre a 14ª e a 15ª volta. Então, nós teríamos que contar aqui do começo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, os olhos de segurança ficariam aqui. Só que o que acontece comigo? Eu estou sem olhinhos de segurança. Infelizmente, eu estou sem olhinhos de segurança. Então, não vou poder colocar os meus agora. E eu vou, no finalzinho, eu vou colocar meias pérolas. Eu tenho várias meias pérolas aqui. Eu vou colar elas. Eu não recomendo muito, porque elas podem cair. Mesmo que você use uma cola muito forte, elas podem cair. Mas como eu estou sem olhos de segurança, é o que eu terei que fazer. Então, para você que tem um olhinho de segurança, ponha entre a 14ª e a 15ª volta. Com mais ou menos 4 ou 5 pontos de distância um do outro, para ficar assim. Você pode colocar mais pertinho também, se você preferir. Mas eu coloquei, aqui no meu caso, uns 4 ou 5 pontinhos de distância. Um olhinho do outro. Esse aqui também foi colado, porque eu também estava sem olhinho de segurança na época que eu fiz esse teste. Então, eu vou agora continuar com você. Antes de continuar, na verdade, eu vou fazer esse bordado do rosto, seguindo o padrão que está nesse coelhinho, o original. Onde está aqui os olhinhos? É entre a 14ª e a 15ª. E embaixo eu vou começar a fazer o bordadinho do rosto. Antes de fechar, porque eu gosto de fazer o rosto e depois costurar atrás. Eu vou mostrar pra vocês aqui quando eu terminar de fazer o bordadinho. O bordado eu vou fazer fora de câmera. Então eu vou fazer o bordado e eu já venho com vocês pra mostrar o que eu faço depois de bordar, onde eu prendo o fio. Bom, eu já bordei aqui uma parte, ó. Eu fiz a parte do narizinho e a boquinha. O fio preto eu deixei aqui ainda, porque eu vou usar pra bordar as sobrancelhas, como eu fiz aqui no original. E o rosa eu já terminei de usar. Eu até peguei um rosa meio grande, um fio meio grande. Podia ter pegado um menorzinho. Mas agora o que eu vou fazer aqui atrás, o fio está aqui atrás, pertinho de onde eu terminei, eu vou passar a agulha por uma dessas argolinhas aqui, sem aparecer a agulha do outro lado, como nós fazemos para amarrar o começo. Vou passar a agulha aqui e vou fazer uns nozinhos de costura. Ó, fica uma argolinha, você passa a agulha por dentro e faz aqueles nozinhos de costura. Vou fazer uns 2 e cortar o meu fio. Ou, se você quiser, você não precisa cortar o fio, pode só deixar ele aqui dentro. Dá o nozinho, tira o fio e joga ele pra dentro aqui, que vai ficar escondido, não vai aparecer, não vai desmanchar, vai ficar certinho. Pronto, fiz aqui o bordadinho. Agora, antes de eu fazer as sobrancelhas, eu vou continuar fazendo um pouco mais do corpo. Então, para fazer o corpo agora, nós terminamos a 18ª volta, nós vamos para a 19ª. A 19ª volta, nós vamos fazer uma diminuição e 2 pontos baixos, repetindo 6 vezes. Então, uma diminuição e 2 pontos baixos. Eu já vou começar aqui fazendo a minha diminuição. Então, pego o primeiro ponto, puxo uma laçada, vou no segundo ponto, puxo uma laçada, pego uma laçada com agulha e passo pelas 3 argolas, fazendo a diminuição, que é o primeiro ponto. Agora eu passo a minha agulha e marco este sendo o primeiro ponto. Fiz a diminuição, vou fazer 2 pontos baixos individuais.
Um no ponto seguinte e o outro no ponto à frente. Então, 2 pontos baixos individuais. Agora, novamente, outra diminuição. Então, outra diminuição normalzinha. E mais 2 pontos baixos individuais. E nós vamos continuar repetindo esse padrão até o final da volta. Sempre uma diminuição e 2 pontos baixos, até o final. Terminei aqui a minha 19ª volta com uma diminuição e 2 pontos baixos. Eu já coloquei um pouco de enchimento, na verdade coloquei bastante enchimento aqui no corpinho do coelho. Coloquei bastante, não tem problema isso aqui, esse buraquinho que vai ficar aqui, nós vamos fechar depois. Então, terminei a 19ª volta, vamos para a 20ª. A 20ª volta nós vamos fazer um ponto baixo no primeiro ponto e uma diminuição no segundo ponto, usando o segundo e terceiro ponto. Então, fiz o primeiro ponto, eu vou marcar novamente. E agora faço uma diminuição. Então, passo a agulha no primeiro ponto, puxo uma laçada, passo a agulha no segundo ponto, puxo uma laçada, pego uma laçada com a agulha e passo pelas 3 argolas fazendo uma diminuição. Vai ficar um pouquinho mais difícil de fazer porque já tá com um pouquinho de enchimento aqui. Então, vamos fazendo bem apertadinho para não ficar buraquinhos. Novamente, um ponto baixo e novamente uma diminuição. E vamos continuar repetindo isso até o final da volta. Um ponto baixo e uma diminuição até o final. Terminei a 20ª volta com um ponto baixo e uma diminuição repetindo até o final. Nós vamos fazer a 21ª e última volta do nosso coelhinho, do corpo do nosso coelhinho. Na 21ª volta, nós vamos fazer 6 diminuições seguidas. Então, 6 diminuições, uma após a outra. Essa é a diminuição normal. Para mim é mais fácil fazer contando de cabeça, então eu já tirei meu marcador e eu vou fazer aqui as minhas 6 diminuições. Novamente, passando aqui a agulha pelos 2 pontos, puxando as argolinhas e fechando tudo junto. 6 diminuições. Fiz as 6 diminuições, vou no pontinho à frente, faço um ponto baixíssimo, uma correntinha e vou cortar um fio largo o suficiente, não só para fechar aqui, mas como ir para a parte de baixo e fechar aqui. Então, eu vou cortar um fio de mais ou menos ali uns 15, 20 centímetros. Cortei meu fio. Eu vou fechar essa parte, vou encher mais e depois eu vou voltar com vocês e fechar junto com vocês. Então, por agora eu vou colocar mais enchimento. Eu vou colar os meus olhinhos para eu saber exatamente onde fazer a sobrancelha. E enquanto isso, eu vou ensinar para vocês como fazer as orelhinhas do nosso coelho. Bom, agora eu vou ensinar para vocês as orelhinhas do nosso coelho. Para as orelhas do nosso coelho, nós vamos iniciar com ou um círculo mágico com 4 pontos baixos, ou faremos igual fizemos na perninha. Uma laçada inicial, duas correntinhas, 1, 2, e agora na segunda correntinha a partir da agulha, ou na primeira correntinha que fizemos, vamos passar a agulha e fazer 4 pontos baixos. Dessa forma, não precisamos fazer nenhum arremate do círculo mágico. Então, 4 pontos baixos aqui. Fiz os 4 pontos baixos, terminei a primeira volta da orelhinha do nosso coelho. Agora, nós vamos fazer a segunda volta com um ponto baixo no primeiro ponto e um aumento no segundo ponto. Um ponto baixo no primeiro ponto e um aumento no segundo ponto. Repetindo ali apenas 2 vezes. Então, no primeiro ponto, passamos nossa agulha. Um pouquinho difícil, mas dá certo. Fazemos aqui o primeiro ponto baixo. E o bom é marcar. Eu vou fazer de cabeça aqui, porque eu tenho certeza que eu não vou me perder. Mas marquem esse ponto, se vocês acharem que vão se perder. Então, fiz o primeiro ponto. Agora, eu vou para o segundo. É meio difícil de ver, mas tá aqui o segundo ponto. E nele, vamos fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto, formando um aumento. Agora, no terceiro ponto, um ponto baixo. E no quarto e último ponto, passamos a agulha e fazemos um aumento novamente. Eu fiz aqui a minha segunda volta. Agora, eu vou puxar aqui o fio e fazer questão de virar aqui bem certinho. Vou virar bem certinho, porque senão vai ficar emborcado e vai ser difícil de
deixar bem certinha a orelha. Então, dou essa viradinha aqui nela. Agora ela vai ficar correta na hora de continuarmos. Vamos agora para a terceira volta. Fizemos a segunda com um ponto baixo e um aumento. E agora a terceira volta nós vamos fazer 2 pontos baixos e o aumento. Então, no próximo ponto, um ponto baixo. E agora eu vou começar a marcar, que senão eu vou me perder. Fiz o meu primeiro ponto baixo de 2. Vou no segundo aqui. Faço outro ponto baixo. E agora, depois de feito os 2, no terceiro ponto fazemos o aumento. Ou seja, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E vamos repetir isso mais uma vez, mais 2 pontos e um aumento. Fiz aqui minha terceira volta com 2 pontos baixos e o aumento. Vamos agora para a quarta volta, onde faremos 3 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base e o aumento no quarto ponto. Então, primeiro ponto, um ponto baixo e marcamos o nosso ponto. No segundo, um ponto baixo. No terceiro, um ponto baixo. E no quarto ponto, 2 pontos baixos no mesmo ponto, formando um aumento. E vamos repetir isso mais uma vez, mais 3 pontos baixos individuais e mais um aumento. Fiz meus 3 pontos baixos e o aumento. Vamos para a quinta volta, né? Terminamos aqui a quarta volta, vamos para a quinta volta. Na quinta volta, vamos fazer 4 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base, e um aumento no quinto ponto. Então, novamente, a mesma repetição que nós fizemos, aumentando um ponto. No primeiro ponto, um ponto baixo e marcamos. Agora fazemos mais 3 pontos baixos, totalizando 4 com o primeiro. Fiz os 4 pontos. No quinto, um aumento, ou 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E repetimos mais uma vez, mais 4 pontos baixos individuais e mais um aumento. Terminada a quinta volta com 4 pontos baixos e o aumento repetindo 2 vezes, vamos para a sexta volta. Na sexta volta, vamos fazer 5 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base, e o aumento no sexto ponto. Novamente, então, no primeiro ponto, um ponto baixo e marcamos. Fizemos o primeiro, vamos fazer mais 4, totalizando 5. Fiz os 5, 1, 2, 3, 4, 5. No sexto ponto, um aumento. Então, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E vamos repetir isso mais uma vez, mais 5 pontos baixos e mais um aumento. Terminamos aqui a sexta volta com 5 pontos baixos e um aumento. Vamos fazer agora, da sétima à 13ª volta, um ponto baixo para cada ponto de base. Então, é sétima, oitava, nona, 10ª, 11ª, 12ª e 13ª volta, ou seja, 7 voltas com um ponto baixo para cada ponto de base. Apenas isso, 7 voltas fechadas em pontos baixos. Lembrando sempre de marcar o primeiro ponto, como eu estou fazendo aqui, ó, sempre marcando o primeiro ponto. E vamos continuar fazendo isso até o final da nossa 13ª volta. Então, eu vou fazer aqui as minhas 7 voltas fora de câmera e eu já retorno com vocês. Cheguei aqui no final da minha orelhinha. E agora o que nós podemos fazer? Nós podemos fazer um ponto baixíssimo, uma correntinha e cortar um fio bem longo para fechar esta parte aqui de cima, ou podemos fazer como eu fiz na primeira orelha, que eu fechei com pontos baixos. Então, como eu fiz aqui fechando com pontos baixos, aqui também vou fazer fechando com pontos baixos. Vou tirar aqui meu marcador. Vou juntar ambas as partes, ó, assim. Passar a minha agulha pelo ponto aqui à frente, o ponto da frente dele e fazer um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, agora passo a agulha pelo próximo ponto, no ponto à frente, fechando, faço outro ponto baixo. Novamente,
Passamos pelos 2 pontos, um ponto baixo. E assim até fecharmos a orelhinha. Fechei a orelhinha, uma correntinha, cortamos um fio longo o suficiente para costura. Agora, junto com vocês, eu vou fechar o corpinho do meu coelho e mostrar como fixar a orelhinha. O meu corpinho tá aqui. Eu já fiz as sobrancelhas, já colei os olhinhos, já fiz as sobrancelhas. Agora eu vou dar um nozinho dar um arremate nessa linha preta. Vou pegar essa linha preta que eu trouxe aqui pra cima. Eu vou abrir só um pouquinho aqui, é um pouquinho difícil de ver, mas eu vou abrir só um pouquinho aqui em cima. E vou pegar uma argolinha. É muito difícil de ver, mas eu tô tentando aqui, ó. Pegar só uma argolinha. E eu vou passar essa agulha e fazer um nozinho. Vou passar essa linha e fazer um nozinho. Vou fazer mais uma vez, só para garantir. Fiz 2 nozinhos, pego essa linha preta, enfio aqui dentro, não tem problema. Ela não vai aparecer. Enfio bem aqui. Vou pegar agora este fio, que é o fio da parte de cima da cabeça. Vou passar pela agulha de tapeceiro outra vez. E vamos fechar tanto essa parte de cima quanto a parte aqui de baixo. Para fechar a parte de cima, o que eu geralmente faço? Estou aqui com a minha agulha. Eu vou pegar essa argolinha de fora, aqui desse ponto, do ponto à frente. Nós finalizamos aqui o ponto à frente, vou passar aqui a agulha pela argola de fora e puxar. Vou no próximo ponto, faço a mesma coisa. Passo a linha pela argolinha de fora e puxo. E na próxima, mesma coisa. Pegando só a argolinha de fora. Passei em todos? Passei em todos, é só puxar. Pronto, puxa bem, vai ficar bem apertadinho, vai ficar fechadinho. Agora fazemos aqui no cantinho um nó de costura. 1 ou 2 nozinhos. Agora, aproveitando que ainda temos bastante linha, nós vamos levar essa linha pra cá, lá pra baixo. Vamos passar a agulha aqui, por dentro de qualquer um dos pontos e vamos levando essa agulha aqui lá pra baixo. Agora é só fazer uma costura, como uma costura normal. Passo desse lado, saio onde estava a linha e puxo. Essa linha rosa aqui eu vou enfiar ela mais pra dentro, que ela não devia estar tão aqui. E eu continuo fechando com força, pra ficar bem apertadinho. E da mesma forma, eu vou agora fazer aquele nozinho de costura. Eu vou dar só mais uma fechadinha aqui nesse canto. Eu espero que esteja dentro da câmera. Desculpa se sair da câmera. Passar a agulha aqui para a parte de trás, para não aparecer tanto o nozinho que vamos fazer agora. Lembrando de deixar sempre bem apertadinho. Perdão essas batidas que eu dou no stand aqui da câmera. Agora fazemos 2 nozinhos de costura. Costurei. Vou passar a minha agulha por dentro do coelho, sair em qualquer parte. Sair aqui em cima. Vou dar uma esticada nessa linha e cortar bem rente ao corpinho. Pronto. Agora está terminadinho o corpo, completamente fechado, já com os olhinhos, tudo. Parece aqui um bichinho estranho. Agora nós vamos colocar as orelhinhas. Então, tem uma orelhinha aqui minha. O que nós vamos fazer na orelhinha? Nós vamos dobrar ela no meio e fechar, para ficar no formato da orelhinha de um coelho. Passado pela agulha de tapeceiro, vamos dobrar a orelhinha
E aqui em cima, vamos costurar, fazendo uma costura de vai e vem. Foi pra lá, passa a agulha no próximo ponto, sai do outro lado e vamos fazendo essa costurinha. Como a orelha é pequenininha, não temos que fazer muito, mas eu gosto de fazer umas 2 vezes só para garantir. Chegamos aqui no finalzinho, fazemos um nozinho de costura. Eu gosto de fazer um nozinho mais ou menos aqui assim, para ele já ficar mais fechadinho. Fizemos um nozinho de costura, nós vamos fazer isso nas 2 orelhas. E costurar as orelhas no corpinho. Então, eu vou colocar elas bem pertinho. Essa aqui eu ainda não costurei, eu vou costurar daqui a pouco. Eu vou colocar elas bem pertinho, assim, que é o jeito que eu acho que fica mais bonitinho. Mas vocês podem colocar as orelhinhas mais separadas, mais juntas, do jeito que vocês acharem que fica mais bonito. Dá pra colocar separadinha também. Só que eu acho, pra mim, eu acho que fica estranho. Então, eu vou colocar elas bem juntinhas. Eu vou costurar elas aqui no corpo, bem juntinhas. E esconder o fio depois da mesma forma que eu fiz com o corpinho. Então, eu vou costurar essa parte aqui fora de câmera. Agora eu vou ensinar pra vocês como fazer os bracinhos do nosso coelho. Para fazermos os bracinhos do nosso coelho, nós vamos continuar usando a mesma linha, a mesma agulha 3,5 milímetros. E vamos fazer o mesmo processo tanto da orelha quanto das perninhas, fazendo a laçada inicial ou o círculo mágico. No meu caso, eu vou fazer a laçada inicial com 2 correntinhas. E feitas as 2 correntinhas, voltamos na primeira. E vamos fazer 4 pontos baixos, igual fizemos na orelha. 4 pontos baixos dentro aqui ou do círculo mágico ou da correntinha. Fiz meus 4 pontos baixos. Vou fechar bem aqui. E agora é só fazermos da segunda à quarta volta um ponto baixo para cada ponto de base. Vai ficar bem apertado, mas vai dar certinho. Então, vamos fazer a segunda, a terceira e a quarta volta. 3 voltas com um ponto baixo para cada ponto de base. Eu vou fazer ela meio contando de cabeça, porque para mim é mais fácil. Mas eu não posso perder a concentração aqui, senão fica um número errado de pontos. Então, vamos fazer 3 voltas fechadas em pontos baixos. Lembrando que, depois de feita a segunda volta, virem o bracinho. Vou fazer aqui a segunda volta e mostrar pra vocês. Fiz aqui a segunda volta. Fica até difícil de visualizar onde colocar os pontos. Mas dá tudo certinho. Se você faltar ou sobrar um pontinho, também não tem problema. Não vai ser algo que vai ficar muito aparente. Então, vamos virar aqui bem. É difícil, fica muito apertadinho, mas dá certo. Virei bem. Vou continuar fazendo a minha terceira e quarta volta com um ponto baixo para cada ponto de base. E nós vamos fazer 2 bracinhos, lembrando, como fizemos 2 orelhinhas, vamos fazer 2 bracinhos. Terminadas 4 voltas com as 3 voltas de um ponto baixo para cada ponto de base do nosso bracinho. Este fio que está aqui, ó, que é o fio de dentro, a gente pode enfiar ele para dentro, sem menor problema. Ele vai ficar escondidinho. E agora o que vamos fazer? Temos 2 opções. Nós podemos apenas fazer uma correntinha e cortar o fio. Cortar um fio longo, aí costurar, fechar essa abertura aqui e costurar o bracinho no corpo. Ou podemos fazer como eu fiz no primeiro bracinho, que esse aqui é o segundo, que foi simplesmente passei a agulha aqui pelo esse pontinho aqui na frente, saí lá do outro lado do bracinho, saí lá do outro lado, puxei uma laçada e fiz um ponto baixo. E apenas um ponto baixo é necessário. Faço uma correntinha e eu corto o meu fio só longo o suficiente para costurar ele para costurar o bracinho no corpo. E aqui está terminado o nosso bracinho, é só costurar no corpo. Como podem ver aqui no meu, eu já costurei o primeiro, eu já costurei as orelhinhas, como eu falei que ia costurar, eu fiz o lacinho, porque o lacinho eu não vou poder ensinar nessa videoaula aqui, mas esse aqui é o mesmo lacinho que eu fiz no patinho de lacinho, na videoaula do patinho de lacinho, é o mesmo lacinho, é um lacinho bem simples. Mas você pode deixar sem lacinho nenhum, você pode colocar o lacinho, pode colocar uma florzinha, pode fazer o enfeite que você quiser. Então, o bracinho, nós vamos apenas costurar ele aqui do ladinho.
Vamos apenas costurar ele aqui do ladinho. Eu vou costurar o meu bracinho e o meu lacinho terminar de costurar o lacinho fora de câmera, que eu ainda estou costurando ele. E eu vou mostrar pra vocês como fazer o rabinho, porque o rabinho também, o rabinho é opcional, porque na receita original não tem rabinho. Então eu vou mostrar pra vocês como eu fiz o rabinho do meu primeiro, que é esse aqui, esse rabinhozinho aqui. Para fazer o rabinho opcional do nosso coelhinho, eu fiz uma laçada inicial e 2 correntinhas. A mesma coisa que fizemos tanto nas orelhinhas quanto nos pezinhos e nos bracinhos, ó. As 2 correntinhas para substituir o círculo mágico, sem precisar fazer arremate. Fiz as 2 correntinhas, volto aqui na primeira ou na segunda parte da agulha e faço 6 pontos baixos. Seria o mesmo que um círculo mágico com 6 pontos baixos, mas sem necessidade de arremate desta linha. Então, vou fazer aqui os meus 6 pontos baixos. Fiz os 6 pontos baixos no pontinho, ficamos como se fosse um círculo mágico com 6 pontos baixos. Agora vamos para a segunda volta. Na segunda volta, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento, um ponto baixo e um aumento até o final da volta. Será apenas 3 repetições. Então, no primeiro ponto, eu faço um ponto baixo e é sempre bom marcar esse ponto aqui para a gente não se perder. Fiz o primeiro ponto. Agora, no segundo, nós vamos fazer um aumento, ou seja, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E, novamente, um ponto baixo no primeiro ponto e um aumento no segundo ponto. E assim, vamos repetir mais uma vez até o finalzinho dessa volta. Terminei a segunda volta com um ponto baixo e um aumento repetindo até o final. Como eu falei, se ficar esse buraquinho aqui no meio, nós podemos apenas simplesmente puxar esse fio, que vai fechar o buraquinho. Ele vai ficar mais apertadinho. Agora vamos para a terceira e última volta do rabinho do nosso coelho. E essa última volta, ela é apenas um ponto baixo para cada ponto de base. Ou seja, uma volta inteira fechada em pontos baixos. No primeiro ponto, eu passo a agulha e faço um ponto baixo e eu marco esse ponto. E eu vou continuar fazendo um ponto baixo para cada ponto até o final da volta. Fiz aqui um ponto baixo para cada ponto de base, vou tirar meu marcador, terminei minha terceira volta. Vou aqui no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo, uma correntinha e eu corto um fio longo o suficiente para prender o rabinho no corpo. Esse rabinho nós podemos colocar um pouquinho de enchimento na hora de costurar ele no corpo, mas se você não quiser colocar, também não precisa. Outra opção de rabinho é fazer um pompom. Você pode fazer um pomponzinho e costurar ali na bundinha do seu coelho. Agora, é só juntarmos todas as partes que já estão prontas e vai ficar finalizado o nosso coelho. No meu caso, eu vou juntar todas fora de câmera. Eu até vou terminar o vídeo por aqui e costurar daqui a pouco, fora de câmera. Então, é isso que eu queria mostrar pra vocês, como fazer o nosso coelhinho. Aqui atrás eu vou costurar o rabinho depois, bem aqui assim. E vai ficar aquele coelhinho bem bonitinho, que eu já fiz um aqui. É só isso que eu queria trazer pra vocês nesse vídeo do meu especial de 1000 inscritos. Continuem aí atentos que eu vou lançar mais um por dia durante 5 dias. Então, esse aqui eu acredito que vai ser o primeiro. E depois nós vamos ter ainda vários outros bichinhos. Como sempre, na descrição do vídeo eu vou deixar tanto o link da receita em PDF traduzida, que é o meu trabalho, e o link de onde eu encontrei a receita original para dar os créditos à artesã. Não fui eu que criei esse padrão, não fui eu que criei essa receita, eu apenas a traduzi e eu estou divulgando para vocês, dando os devidos créditos à artesã original. Então é isso, eu agradeço muito pela atenção de vocês, peço aí que curtam o vídeo, se inscrevam, comentem e, se possível, assistam ainda mais vídeos para engajar aqui o meu canal e eu poder trazer mais bichinhos para vocês. Então é isso, muito obrigado e até a próxima aula.